mas de entrevistar pessoas que eu admiro. Dizem Não fiz todas. Mas fiz algumas. Tenho aqui nomes: Michael Kors, Jean-Paul Gaultier, Tommy Hilfiger, até o Didi, professora do Didi. É verdade. A sorte e o privilégio foi o Sr. Oscar de la Renta. A Jane Fonda, estava o António Banderas, estava a Penélope Cruz, estavam assim umas pessoas. Olá, professora. Muito Olá, bem-vinda ao Mafalda, podcast. obrigada. Muito Obrigada tempo. pelo convite. Trouxe aqui uma professora muito especial e não estou a dizer isto só por gravar, já não está a avaliar, já não tenho notas, portanto posso dizer aquilo que eu realmente penso, não é? É verdade. Agora já há essa Agora, liberdade. sim, já não é a mesma coisa. Não. Tinha que a trazer cá porque foi uma professora que me marcou muito e isto, Obrigada. sinceramente. A professora foi, além de ser minha professora de História e de Sociologia e de outras cadeiras que tive na minha faculdade de moda, portanto, no curso de Design e Produção de Moda, já estou gaga, já estou a ficar nervosa, estou a ser avaliada. Não, de todo, estamos descontraídíssimas. Pronto, e sim, porque a professora já teve um percurso muito grande, tirou o curso de Comunicação e Jornalismo, se não me engano, não é? O meu curso chamava-se mesmo Jornalismo. Era mesmo jornalismo? Era mesmo jornalismo. E onde é que a professora tirou o curso? Tirei num Instituto Português de Estudos Superiores, no início dos anos 90, já não existe, tinha outros cursos. Okay. E o curso era mesmo de jornalismo e comunicação. E então como é que, não foi do nada, que obviamente que estudou, mas como é que passou da vertente de jornalismo para a parte de moda? A parte de moda eu sempre gostei. Certo. Mas em termos profissionais que me levou depois a querer enverdar por continuar os meus estudos mais especificadamente nesta área, foi o facto de ter sido jornalista. Portanto, eu acabei por ser jornalista. Eu, quando fiz o curso, não queria ser... Fiz o curso, mas depois disse, ainda não quero ser jornalista. Pronto. E a vida foi-me levando por outros caminhos, até que quis o destino ou não sei. Eu quis o destino também. Toda a gente quis. Toda a gente quis. Foi uma conjuntura astral que se juntou. Alinharam-se. E acabei depois por ir trabalhar para um jornal que ainda existe, que é o Diário de Notícias, e ao fim de uns anos de estar no jornal, com uma outra categoria, fui convidada para ser então jornalista. E quis esse processo, com a direção que estava nesse momento no jornal, abrir uma secção que não existia normalmente no corpo de jornais em Portugal, que era falar de moda e lifestyle. E, portanto, todas as semanas, eu fui desafiada, todas as semanas, ter umas páginas onde escrevia sobre moda e lifestyle, mas dentro do corpo do jornal, não nas revistas de fim de semana. Era mesmo no próprio jornal. E ao fim de uns anos, eu fiz isto cerca de 16, 17 anos, ainda foram uma fase mesmo na redação e depois já como colaboradora, porque então saí, e mantive até que comecei a sentir necessidade que queria aprofundar uma área e escolhi a moda porque era a área com quem eu estava a trabalhar, ou com a qual eu estava a trabalhar há vários anos, e decidi então fazer um doutoramento, e surge um doutoramento que eu achei que fazia sentido, que foi o primeiro doutoramento em design de moda, em Portugal, no Norte. Era uma parceria, o curso ainda existe, uma parceria entre duas universidades, a UBI da Covilhã e a UMinho, neste caso do Polo de Guimarães. Foi para lá ou fazia Lisboa? Fazia Lisboa todos os fins de semana, era um doutoramento, portanto era sextas e sábados, todas as semanas. Gerir. E eu ia à sexta e vinha ao sábado. Pronto. E durante um ano, porque o nosso curso tinha um ano de aulas e depois é que era investigação e não precisávamos de fazer à distância. Exato. E depois aí transito, porque a minha orientadora era da UBI, e quando tinha que ir ia à UBI, e depois comecei também a dar aulas na UBI, comecei a dar aulas no IAD. Em sítios distantes. Portanto, IAD de Lisboa. No Norte de Lisboa. Portanto, tinha que estar sempre aqui. Tinha que ser, é a vida, faz parte. Ganhar bagagem, ganhar conhecimento, aprender. Eu há muitos anos, esta foi uma profissão, a que eu tenho agora, foi uma profissão que eu acho que fui aprendendo a gostar. Não foi uma profissão que eu desejei... Ser professora. Nunca desejei ser professora. Certo. Não achava que tinha o que era preciso para ser professora. Sério?
A sério. Eu acho que a pessoa tem tanta confiança e está tão à vontade. Agora também já tem alguns anos disso. Aprende-se. Claro. Eu sempre gostei de estar em bastidores. Eu sempre gostei de não estar visível. Certo. Trabalhar na sombra. Na sombra. Por isso, quando tirei, por exemplo, o curso de comunicação, de jornalismo, eu pensava que se for jornalista, vou ser jornalista ou de imprensa ou radiofónica. Ok, também interessante. Porque eu não queria aparecer. Não queria aparecer, nunca foi uma coisa sonho, um desejo. Eu tenho. Não, acabou só por acontecer. Depois as coisas foram acontecendo. Claro, foi assim basicamente para o outro lado. Sim. Eu tenho aqui todo um percurso interessante. A pessoa tem sempre opiniões fortes e não tem medo de as dizer. Não. Tenho medo, não tenho medo de as dizer. Às vezes tenho receio de as dizer. Mas confesso que controlo muito. Exato, ok. Mas não tem receio, tem a sua opinião e é o que é. Exato. Não vai alterar o que pensa sim. Posso não dar a opinião porque acho que não vai ser compreendida, aceite. Mais compreendida do que aceite. Exato. E então nos tempos que vivemos. Isso era uma coisa que eu te queria perguntar. Em relação aos anos que teve no jornalismo, na comunicação, sempre sentiu que teve a liberdade para dizer aquilo que achava, que realmente sentia tanto na moda como em tudo o que passou? Ou acha que tinha que pôr ali um travãozinho? Tinha que pôr um travão. Okay. Em muitas coisas tinha que se pôr um travão. Porque não só porque já tinha essa noção de como é que nós somos como povo português, como é que pensamos, como é que reagimos, e nós não temos, de facto, uma grande predisposição para a crítica. Okay. Se a crítica for favorável, está perfeito. Certo. Se a crítica é uma análise, não é? E, portanto, não pode não ser sempre positiva, pode ser menos positiva, faz parte. O designer, a pessoa que está do outro lado, cresça com isso, não é? Mas nós não temos essa muito, capacidade, não é? como se costuma dizer, poder de encaixe. E, portanto, muitas vezes refriava e ou optava por dizer, mas com muito cuidado, para não querendo não só agredir-me, mas e deixar de dar. Não era bem a opinião, às vezes eram factos, não é? Não era porque eu não gosto desta pessoa, não gosto de trabalho desta pessoa. Não, eu tinha que provar, eu tinha que justificar, não é provar, justificar porque é que no meu conhecimento, no meu olhar e naquilo que eu sabia que era a minha opinião validada por, era importante informar, dizer. Sempre com muito cuidado, com o máximo de elegância que eu conseguia fazer. Eu não acredito num discurso de ódio ou de ofensa. Eu acho que não se aprende nada com isso. Só vai gerar mais ódio e mais ofensa. Claro que sim. Não acho que é assim que nós ganhamos. Mas também não deixar de dizer, porque porque eu acredito que quando nós dizemos e dizemos e o outro lado percebe que estamos a dizer aquilo com conhecimento, ou acreditamos no que estamos a dizer. Não é só uma opinião, exato. Não é uma coisa frívola. Então aí eu considero que deve ser dita e pode ser dita, e o outro lado em princípio cresce com isso. Claro, vai analisar, podemos continuar com o fosso de eu não valido o que se está a dizer. Ok. Claro, exatamente. Exatamente. E o que é que a professora neste momento acha da moda nacional? Acha que há espaço para quem agora está a terminar cursos? Há sempre espaço. Acha que sim? Há sempre espaço. Okay. Eu sei que somos um país pequeno, eu sei que não temos capacidade económica para comprar melhor e mais caro. Não é não termos, até parece que não existe. Existe, mas existe pouco. Sim. E pouco para a oferta que há. E para a potencial oferta que pode haver. Okay. Agora, há espaço para novas ideias, há espaço para novas pessoas entrarem, há sempre espaço. Certo, eu falo mais no círculo da moda que temos. Temos uma semana de moda que acaba por ser um bocadinho mais do mesmo, acabam por ser sempre os mesmos designers, temos o Sangue Novo, temos algumas plataformas, tivemos o Bloom também, mas eu sinto que são plataformas que temos ali um bocadinho, depois a pessoa entra e sai logo, não temos bem como... Ou nem entra. Pronto, já nem falo disso, não é? Cair. Mas quem entra, quem tem a sorte e o mérito de entrar, não é? Apresenta uma coleção, duas, se tanto, e desaparece. Bom, não é fácil, de facto.
nós temos que... há sempre uma tendência para dizer mal daquilo que temos. Sim, também é verdade. De deitar abaixo. Claro. Ai, a moda Lisboa é isto e horrores, e não sei o quê, o Portugal Fashion é isto e horrores, e não sei o quê. Não, vamos lá ver se a gente se entende. É fundamental que exista espaço para mostrar a moda portuguesa. Sem dúvida. Ponto, não é? Estas duas plataformas, sendo que uma está com um formato diferente, teve um hiatozinho, agora está com um formato diferente, pelo menos é anual, já não é sazonal, certo. até ver, pode ser que mude, que é o Portugal Fashion. Eu acho que a moda Lisboa surge com um foco muito importante, fez o seu percurso, não é perfeita, ninguém é perfeito. Ninguém, óbvio, não é? Claro. E sim, há esta noção de que, se calhar, o calendário é feito muito, sempre com os mesmos. E há pouca novidade. Sim. Pronto. Mas é assim que funciona aquela organização. A associação é que decide quem quer, não está fechada a outras. Não, de todo, só que sim, muitas sim. vezes está fechada no sentido em que, para se poder participar, tem que se pagar. Pois. E nem toda a gente está disponível para participar isso. E pagar. Claro. Porque há todo um investimento para além disso, não é? Há todo um investimento e há de facto, eles têm regras, nas regras, uns são convidados pela plataforma a integrar o espaço durante um período pequeno, médio ou longo. E outra das regras é, quer vir, sim senhora, eles analisam, a marca, o conceito da marca, o conceito em termos de negócio. Sim. Bem? E dizem, olha, é X, é um valor. E depois a pessoa decide. A pessoa decide. Nós temos este formato que vem de trás, que é, e somos dos poucos países onde isso acontece, em que as plataformas convidam e tudo é facultado ao designer, ele só tem que trazer a coleção, praticamente, e já está. Porque nos outros países normalmente paga-se para isso mesmo. Sim, paga-se. Ou o designer tem que pagar um valor, ou porque pertence a uma associação e que depois tudo aquilo funciona em cadeia com outros mecanismos. Certo. Temos outra realidade. Não é outras realidades, é outra realidade. Com benefícios e com prejuízos. Ou seja, não é perfeita. Claro. Uma vez mais. Não querendo repetir, mas é assim. É o que é. Agora, há espaço para existirem outros projetos. Claro que sim. Isso tem que ser muito bem fundamentado, muito bem alavancado, para ir buscar apoios para validarem esses projetos, essas iniciativas, o que lhes quisermos chamar. Alguns deles até existem, muito localmente. Cada cidade, já não estou a falar das grandes cidades, mas cada cidade tem o seu projeto de desfile, ou porque convidam lojas, ou porque convidam artesãs ou artesãos, enfim, depois há assim coisas locais. Agora, eu acho que também há aqui uma desinformação, ou não sei se é uma desinformação, se é uma ideia de que a moda está na moda, não é? Não quer dizer que ela não tenha estado sempre, ou a partir de uma certa altura a moda está na moda, mas este sonho, e isto vai por levas. É verdade. Houve a leva de toda a gente queria ser jornalista, toda a gente fazia curso de jornalismo. Já tinha havido a leva de vamos todos para médicos, vamos todos para advogados, vamos para engenheiros, não sei o quê. É por fases. Hoje, de uma forma, isto não começa agora no século XXI, mas o século XXI trouxe aqui, acrescentou aqui qualquer coisa, e acrescentou através da internet e das redes sociais e desta expansão da globalização, que é uma ilusão de que se eu tiver uma marca, eu vou ter sucesso e vou ser conhecida e vou vestir... Mas também o que é ter sucesso e querer ser conhecido, não é? Que era aquilo que há pouco a professora falava de eu quero ter o meu trabalho, eu posso ter muito sucesso internautico e não ganhar dinheiro. Por exemplo, ou o suficiente para. Mas o sucesso mede-se com o quê? É os números ou é aquilo que nos preenche? Eu estou aqui a falar num sucesso de números. Ok. Porque se for um sucesso para nos preencher pessoalmente, não implica números, ou seja, não tem que implicar números.
Eu posso ter muito sucesso nas minhas redes sociais e isso não se reflete em estatística e em dinheiro a entrar, claro. não é? Que me dá capacidade para ter um negócio à volta daquilo. Claro. Porque ter uma marca, seja ela de segmento for, é preciso, não é só ter o nome e ter lá umas pecinhas, Claro, sejam elas de acessórios, roupa, não sei o quê. Não, tem que haver toda uma estrutura. Temos que tratar da parte financeira, as nossas regras, não, as nossas, não vou falar a palavra, peço desculpa, as nossas obrigações, claro, não é? Temos que registrar eventualmente a empresa, temos que pagar impostos, temos muito bem controlado. Se temos pessoas a trabalhar para nós, temos que pagar essas pessoas, eventualmente temos que pagar para além de, se for pontual, uma coisa mais regular, claro, temos despesas do espaço. Sim, há muita coisa que não é só criar a página e ter a página, exato, e dizer que temos uma marca. Não chega, se calhar precisamos de um site, se calhar se há uma loja online, investir numa boa estrutura de loja online. Isso exige muito trabalho para além daquele que é montar a página online. Exige não é? imenso trabalho, organização, método e conhecimento. Sim. Ou conhecimento, organização, método. Ao contrário. Ou o que for. Seja o que esteja lá os três. Pelo menos estes três. Sim, exato. E existe ainda profundo na nossa cultura que é o Estado tem que me ajudar. Pois. Eu tenho que ser apoiado pelo Estado. E não funciona assim nos outros países. É a pessoa que procura e que faz por isso. Procura, que faz. Não estou a dizer que o Estado não possa ajudar mas não é o financiador. Claro. Num arranque, acho ótimo. Claro. Mas se ao fim de X anos aquilo não produz, então é porque se calhar não estamos no sítio certo. Ou a marca certa, ou com a estrutura certa. Portanto, é preciso começar a ter respeito, porque é tudo muito bonito dizermos eu tenho o direito que o Estado me dê. É como aquelas pessoas que dizem o Estado tem que me dar uma casa. Mas porquê que tem que dar uma casa àquela pessoa e não tem a dar a outra? Porque o Estado somos todos nós. Obviamente. Temos que ver as circunstâncias. Uma coisa é uma fase da vida. São circunstâncias. Sim, obviamente. Sim. Não estamos aqui a fechar ser claro. Exato. Agora, temos que encontrar soluções para sair dos problemas onde estamos. Claro. Exatamente. Exato. Evoluir e querer... Eu sei que há circunstâncias que difíceis. São tenebrosas e difíceis e parece que a pessoa quer sair e não consegue. Mas eu acho que uma parte do nosso problema reside neste bloqueio. Não estar à espera de uma ajuda de fora. E eu digo isto em relação à moda porque conheço alguns designers que me disseram taxativamente, não vou aqui obviamente mencionar o assunto, mas que me diziam obviamente e taxativamente, quando eu perguntava assim, mas não gostavas de estar na Semana de Moda de Milão, na Semana de Moda de Nova Iorque, na Semana de Moda de Londres, na de Paris? Adorava, mas preciso que alguém pague. Pois. Pronto, há que fazer investimentos para conseguirmos subir e chegar a então encontrar os patrocinadores, não é? E mexer-nos de alguma maneira. E isto é uma pescadinha de rabo na boca. Andamos sempre todos aqui a correr atrás uns dos outros e isso acaba por dificultar uma série de coisas no setor, porque a indústria tem tem um ritmo e tem regras específicas e a Mafalda pode dizer assim, então, mas a moda não é indústria? A moda também é indústria, mas não é indústria. Quando nós falamos de indústria, falamos de fábricas, de máquinas, de muitas pessoas a trabalharem, etc. Mas depois há vamos lhe chamar, as microindústrias, que são micro, que são projetos, que são negócios mais pequenos, que têm outras dinâmicas. Essas dinâmicas, obviamente, que não podem custar a mesma coisa. Claro, que uma indústria tão grande, não é? Uma produção que vem de uma indústria maior e que produz mais. E que gera mais também. E muitas vezes há estes formatos de indústria, de fábrica, etc., que têm uma produção mais pequena, que são feitas a pensar em determinados segmentos. Claro. Nós temos que perceber como é que a coisa funciona.
E temos que perceber que o que nós dizemos a moda de autor, portanto são projetos mais pequenos, que tem indubitavelmente ser mais cara. Claro. Porque o processo é mais pequeno e há um trabalho que tem que ser pago. Claro que sim. E não é o trabalho de uma pessoa. É de várias. São de várias, mesmo são horas, são os mês, materiais. Ou seja, há tudo, e eu vi no seu primeiro episódio que falava disso. Nós, de facto, quando somos só consumidores, muitas vezes não temos noção do tempo. É verdade. E porque não acertámos à primeira, temos uma encomenda e aquilo falhou ali alguma coisa. Vamos ter que voltar. Há coisas que permitem serem corrigidas, há outras que não permitem ser corrigidas. E tem que ser de novo. O cliente não tem culpa. Claro, sim. Não é? Temos que ser nós a gerir e... Exatamente. E por isso, agora, quando nos comprometemos com um cliente que em X dias aquilo está pronto, temos que não falhar. Tem que acontecer. Mas as fábricas em Portugal, ainda há pouco tempo falei com algumas fábricas, tentei perceber se seria fazível ir para a frente com um projeto. Deram-me um tempo de 3 semanas para entregar um protótipo. Passaram 6 semanas, nada, nenhuma mensagem, nenhuma chamada. O tempo foi passando, porque estamos com atrasos. Não pode. Não pode, mas isto depois tem a ver com a dinâmica da própria empresa. Sim. Ou seja, a empresa tem clientes que fazem encomendas, grandes encomendas. Claro, sim, depois as pequeninas. E a linha de montagem está programada para aquelas encomendas com aquele corte, com não sei o quê. E depois tudo o que é mais pequenino, fica para... isso é outra discussão antiga também. Claro, eu percebo o porquê disso. Até que ponto não fazia sentido, e isso aconteceu em alguns outros países, até que ponto é que não fazia sentido haver, ou nestas fábricas maiores, haver um departamento para mais pequeno, ou haver fábricas pensadas para pequenos projetos. Eu acho que agora já começa a haver pequenos ateliês aqui mais para a nossa zona e tudo isso, só que lá está, são sempre valores muito mais altos do que... E isso tem que ser pago, como é óbvio, não é? As pessoas também estão ali dedicadas a esse trabalho, mas não pode haver esse compromisso e depois falhar. É isso que a pessoa está a dizer. Isso para mim é uma coisa que... Não deve. Não deve, de todo. É uma falha muito grande, seja o que for, e depois é frustrante. Claro que pessoas pequeninas, marcas pequeninas, não têm o peso que as marcas grandes têm, mas... Às vezes o peso só quer dizer não tem dinheiro. Por exemplo. Para alimentar ou passar à frente, ou para esperar, ou para, na verdade, para se impor. Para chegar e dizer assim, eu quero só 20 peças, está aqui. Quanto é que querem? Está aqui. Está feito, exato. Como isso não existe, não estou a dizer que não existe, não vou... Mas sim, é difícil e não há essa flexibilidade. Claro, exatamente. É mais... E eu sei que cria resistências, para além de que, de facto, nós somos um consumidor como país... relativamente pequeno. Em relação... não somos o país mais pequeno da Europa. Não. Isso não invalida que não tenhamos consumo, mas tem a ver com qual é, e isto também é importante, e eu sempre foi uma curiosidade minha ao longo dos anos que fui jornalista, e era uma das perguntas que eu fazia regularmente, que é, nós não somos um povo com um estilo alternativo. Não, de todo. Temos pessoas que gostam, sim. São pequenas comunidades, não é? São tribuzinhas. Exato. São tribuzinhas que gostam de coisas diferentes, que procuram coisas diferentes, que se calhar até têm um budget para encontrar e encomendar, etc. Mas a nossa vibe não é essa. Não é essa. E portanto há muito mais dificuldade se todos os novos designers e futuros designers forem modelados e tiverem este mindset de eu quero ser fora da caixa, quero ser conceptual. Sim, nós temos que ir para sempre que conceptual é qualquer coisa, porque conceptual quer dizer ideia. Exato. E portanto, mas esta coisa diferente. E depois vende para onde? É essa a minha questão, é que até que ponto é que é assim tão realista sermos todos fora da caixa e mas depois podemos fazer duas coisas. Ou melhor, sim, eu acho que disse bem. Podemos, se calhar devemos, que é, eu gosto de coisas assim, eu sou designer, vamos imaginar, tenho uma marca, gosto assim umas coisas mais disruptivas, mais fora da caixa. Hoje em dia, fora da caixa, não sei se ainda se aplica muito ou não, no pensamento aplica, mas será que
e depois pensar, mas espera aí, eu estou a querer cativar um cliente. Exato. E, portanto, eu devo ajustar ou reinterpretar aquilo que é a ideia base, Exato. que no show pode estar a coisa mais artística, esdrúxula e louca e as pessoas não vão perceber, mas depois, na venda, tem que haver um meio termo para as pessoas direm assim, eu achei tanta graça, olha, consigo utilizar isto dia a dia. Exatamente. Até porque nem toda a gente anda de carro, como eu costumo dizer. Não é fácil usar determinado tipo de peças no autocarro, no comboio, no metro, ir a pé, ter várias coisas na mão, chapéu de chuva se estiver a chover. Tem enfim as malas. Já tudo aquilo, não é? É um bocadinho difícil de manter, não é? Um bocadinho nesta linha. Queria lhe perguntar também o que é que a professora acha que a minha geração e outras que já passaram pela sua mão precisa para vingar nesta área em termos de mentalidade, em termos de caráter. Eu acho que acima de tudo precisa de ter, começar por ter bom senso. Certíssimo. Sonhar. Sonhar é bom, é importante. Mas temos de ter os pés na terra. Mas com os pés na terra. Convém. Ter conhecimento sobre o setor. O que é que se gosta, o que é que não se gosta, porque é que se gosta daquilo e não se gosta daquilo. E não é só na moda, mas o que gira à volta na sociedade. O que é que eu gosto de comer, o que é que eu gosto de ouvir de música, o que é que eu gosto de ler ou porque é que eu não gosto de ler, o que é que... porque é que eu gosto daquelas pessoas e não gosto daquelas, porque é que eu estou neste grupo e não estou naquele. Saber justificar. Entender perceber, o porquê. Olhar, o mundo está caótico, o que é que eu posso tirar deste caos para me inspirar? Claro. Porque todo o ser humano é criativo. Sim, temos é que saber tirar proveito disso. Uns são criativos de uma geniais, outros são criativos mais ou menos, outros são criativos... a criatividade das pessoas foge para coisas menos boas, mas o ser humano é criativo. Sim, naturalmente já o é. E curiosamente, eu até, das minhas leituras, das leituras que faço, das investigações que faço, etc., li, não há muito tempo, que os artistas são as pessoas que conseguem lidar com o caos e que fazem o mundo andar quando ele está mais caótico. Que são os que conseguem ver qualquer coisa e conseguir e não parar. Exato. E não atrofiar. Tirar e continuar. Exatamente. E isso é muito curioso. Agora, a sua geração, mais novos, eventualmente um bocadinho mais velhos, nem sei se é bem geração. Sim, pessoas, pronto, às vezes nem chegam a uma geração. Mas pronto. Acho que tem que ter esta bagagem. E outra coisa fundamental, que é um problema na vossa geração, que é, e eu acho que é um problema que continua para os mais novos ainda, espero que passe, que é não sabem lidar com o não. Verdade. Não sabem lidar com as resistências, com a rejeição. E isso é um problema. Sim. É um problema grave. Concordo. E não é só na moda, não é? Não é só na moda. Não é só na moda. Não. É um problema geracional. Eu acho que é um problema geração século XXI, como eu falo, lembro-se como eu falo. Geração século XXI. É um problema. Eu sei que já há estudos, por exemplo, com jovens 10 anos, por aí, em que lhes perguntam o que é que eles querem ser na vida e eles dizem que querem ser famosos. Isso é uma coisa que me faz e eu penso, que profissão é esta? Pois, lá está, porque... Mas depois dos influencers vêm os famosos também. Pois, agora, o que é ser famoso? É essa a minha questão. O que é que as pessoas estão dispostas e predispostas a fazer para serem famosas? Mas o ser famoso é só ter os olhos em cima, não é? Estar constantemente a ser observado. Eu posso ser famosa na minha rua, lá em casa. Mas o que é que isso vai trazer de... Eventualmente traz dinheiro, certo? Em algumas casos, mas não em todos. Não. Tem que haver conteúdo para isso. Porque ser famoso hoje em dia nas redes sociais é muito fácil. Porque a seguir pode-se já não ser famoso. É muito rápido. Passa-se de bestial a besta muito rápido. em segundos, não é? Em segundos mesmo. E acho que, acima de tudo, saber lidar com a frustração. Sim. Porque a vida é maravilhosa. A vida é maravilhosa. Mas
A vida não é perfeita. Claro. Não há nada perfeito na vida. Não, a natureza não é vida. As entidades que regem as diferentes religiões são perfeitas. As ideologias não são perfeitas. Ou seja, claro. Nós não vivemos num mundo perfeito. Claro, a começar pelo ser humano, que não é perfeito, não é? É para mim até o animal mais autodestrutivo. Muito. E destrutivo. É uma espécie de erva daninha. Mesmo. Não é? E que é muito complicado. E nós temos isso, prova disso todos os dias, nos dias de hoje. Sim, hoje. Que é uma coisa assustadora. E acho que não há uma resistência. As vossas gerações, portanto, dos 20 para baixo, principalmente, acho que há uma sensação de injustiça. Pois eu tenho o direito, não podem falar assim comigo, isso não podem pedir. Dever, não é? Exatamente. É muito por aí. Que é assustador. É assustador. É mesmo. Voltando aqui um bocadinho atrás, porque eu passei aqui uma parte à frente, você estava a falar das semanas de moda e tudo isso, e eu devia ter aproveitado para lhe perguntar, que já teve com N individualidades grandes, um deles que partiu recentemente, não é? Giorgio Armani. Eu e o Sr. Giorgio Armani nunca nos conhecemos, não? Okay. Mas entrevistei-o 2 ou 3 vezes. Okay. Porque eu, quando era jornalista, eu tinha diferentes formatos de entrevista, ou seja, de poder entrevistar. Okay. Telefonicamente, por e-mail e presencialmente. Okay. E fiz todas. Incrível. Olha que andei à caça delas e não encontrei em lado nenhum. Você vai ter que me dizer onde é que andam, porque eu andei no Diário de Notícias. Ou no Diário de Notícias, ou jornal ou revistas do grupo. Uma que era a Life já não existe. Depois também em algumas colaborações que fiz para outros meios de comunicação, por exemplo a Portuguese Soul, uma revista que existiu há uns anos, que não sei se ainda existe, que era agora já não me lembro como é que eles se chamavam. Ou seja, eu conseguia isto é com tudo. Claro. É? Eu tinha uma pequena vantagem quando comecei como jornalista. Eu venho do meio artístico. E portanto eu conhecia muita gente. Logo aí abria mais forte. Em diferentes áreas. E as pessoas conheciam-me noutro contexto. E portanto eu tinha alguns contactos. Claro. E isso ajudou-me porque conhecia alguns contactos de outros contextos que tinham agências de comunicação. Certo. As agências de comunicação na nossa área, para ajudar a comunicação social, é importante porque facilita o trabalho. Não quer dizer que o jornalista não possa fazer o trabalho. Claro. É mais moroso, não é? E, portanto, estas agências de comunicação que existem em Portugal têm várias marcas, umas, entretanto, vão-se embora, ou o que seja, mas facilita o acesso. Quer deles para nós, quer de nós para eles. Pronto. E, portanto, isso fez com que eu depois fiquei conotada com um tipo de escrita, com uma forma de abordar os temas, e, portanto, eu comecei, com o tempo, não sempre, mas muitas vezes, a ser procurada porque és a jornalista certa para isto. Tipo de... E eu dizia, ok, perfeito, boa. Trabalho num jornal diário, não trabalho numa publicação de moda. Certo. Mas a postura é muito própria e lá está a sua personalidade. E ajudava o facto de eu escrever sobre tudo na moda. Eu não escrevia só sobre vestuário. Sim. Eu escrevia sobre beleza, sobre cosmética, sobre cabelos, sobre lifestyle. Por exemplo, o grupo Armani tem uma panóplia de coisas. Sim, não é só moda, também tem hotelaria e outras coisas. E, portanto, eu comecei a explorar e isso criou-me também na verdade, um reconhecimento, ou muitas vezes só o conhecimento por parte das outras pessoas, claro. E eu ser curiosa e a coisa fluir. E por isso deu-me acesso, tive a sorte de... Sorte e mérito, não foi só sorte, não é? Sim, não foi só sorte, mas tive a sorte, acima de tudo tive a sorte de poder conhecer e entrevistar, mesmo não os conhecendo, mesmo em alguns casos não ter conhecido pessoalmente, mas de entrevistar pessoas que eu admiro. Não fiz todas. Mas fiz algumas. Tenho aqui nomes de Michael Kors, Jean-Paul Gaultier, Tommy Hilfiger, até o Didi, professor do Didi. É verdade, até o Didi, antes dele ir à televisão. Até o Didi. Ele era o P.D.D. na altura. Ele é um artista, vamos coar.
Exato. Antes de criminoso é artista. Atenção, exato. Na altura em que isto aconteceu, estávamos todos longe de saber. De sonhar com algo do género. Não via nas notícias tal coisa. Claro não estou a dizer que não acontecesse, nós é que não sabíamos. Pronto, ou pelo menos. Ficámos um bocadinho longe para adivinhar, não é? E eu lembro perfeitamente de ser convidada para almoçar, porque depois estas coisas são combinadas às vezes com estes momentos. Há uma pessoa que telefone, gostava de almoçar consigo ou contigo, quer falar. Não, nós íamos. Às vezes não era só uma reunião, ou o que fosse, um telefonema. E eu lembro-me de a Mónica Besson, que é uma mulher extraordinária, que já não está ligada à moda. Okay. Ela na altura trabalhava num grupo ligado à beleza, que representava várias marcas. Se não estou em erro, a Socosmet. E a Socosmet tinha várias marcas, e um dia ela telefona e diz: Catarina, quer ir almoçar comigo? Eu disse: com certeza. Vamos almoçar num restaurante que já não existe, que era o Ela Café, na Avenida Liberdade. Lembro perfeitamente. Já não me lembro o que é que tinha vestido, mas eu sou... Mas lembra-se do dia. Lembro do dia. Ficámos à janela, às duas, e a Mónica, ela, uma mulher muito calma, elegante, bonita, uma mulher bonita. Diz-me: gostaria de falar consigo porque tenho uma proposta para lhe fazer. E eu andava, isto é verdade, juro pela minha saúde, vou morrer já. Credo, olha, bata já. E eu lembro-me de olhar para ela, e eu andava há uns dias, de vez em quando, tinha aqui estas coisas de: eu gostava tanto de entrevistar esta pessoa. É sério? Sim, fico com... Tinha ali um bichinho. Esta pessoa. Gostava de entrevistar esta pessoa. E ela diz-me: tenho uma proposta para fazer, não sei se a Catarina está interessada ou não. Vai haver um novo lançamento de um artista, de uma pessoa conhecida internacionalmente. E eu disse: Piriri. É sério? E ela ficou assim: como é que sabe? E eu... Havia já qualquer coisa que andava? Eu não me lembro se já tinha... Não me lembro. Houve qualquer coisa? Eu gostava do artista. E ela diz: sim, ele vai lançar um perfume. Ok. E eu disse: adorava entrevistá-lo. Perfeito. Não o conheci pessoalmente. Sim. A entrevista foi enviada para a Socosmet, para a Mónica. Sim. E a Mónica fazia um encadeamento depois internacional. Certo. Para quem de direito. E assim foi. E ele depois lançou um segundo perfume, porque primeiro começou por homem e depois mulher. Okay. Eu gostei particularmente do perfume de homem, o primeiro. Já não apreciei tanto de mulher, mas foi uma experiência que eu gostei muito, porque são oportunidades, valem o que valem. Claro. Há muita gente que vai dizer: que horror, nem conhecer. Não, atenção. E depois há aqui uma coisa que eu muitas vezes dizia, quando, em alguns momentos, às vezes aconteciam assim uns percalcitos, também acontecem. Claro. Eu lembro de dizer muitas vezes, e continuo a dizer: atenção, eu não tenho a ilusão de quando nós enviamos. Eu só tenho a certeza quando estou à frente da pessoa ou a pessoa está ao telefone. Claro, até lá. Se for por mail, com certeza que não são os artistas, sejam eles designers, sejam eles cantores, sejam eles os atores que vão sentar ao computador. Perfeito, é mesmo isto. Não. Eventualmente são os seus assistentes, as suas equipas de comunicação. Existem conversas, eles sabem o que é que têm que responder. Sim, pode até passar pelos olhos. Certo. Mas não há esta ilusão. Claro, e quem tem esta ilusão é bom que a deixe ter, ou então continua a viver a ilusão. Pronto, é um facto. É o que é. Exato. Faz parte. Exatamente. E destas personalidades todas, qual é que a marcou? Qual? Há de ser várias, não é? Mas marcaram várias por motivos diferentes. A minha primeira... eu fiz algumas entrevistas que me marcaram. Todas elas pela positiva. Eu vou falar dos casos positivos. As pessoas querem uma negativa, porque eu gosto de fofoca. Houve um caso que eu gostei mesmo, mas foi um não sei, foi ali como é que eu ia dizer? Uma sequência de situações. Mas as positivas. Eu tive, de facto, a sorte. E volto a reiterar esta palavra, a sorte,
independentemente se eu trabalhei para ela ou não, mas certo. Só. Também a oportunidade tem que existir, não é? Carolina Herrera, a senhora Carolina Herrera, eu entrevistei-a a ela uma vez e a uma filha, não, a ela não, por telefone. Certo. Mas à filha Carolina Herrera, que vive em Espanha, Madrid, que é responsável pela área da perfumaria da marca da mãe, mais do que uma vez. Aí presencialmente. E o que é que achou? Foi extraordinário, porque era para a revista Live, que era uma revista que, considerada de luxo do grupo do Diário de Notícias, que saía uma vez por mês, também A3, papel muito bom, tudo aquilo era... Pronto. E eles pediam-me, quando eu comecei a colaborar, eu dizia, olha, eu tenho esta entrevista, querem que eu... Ou eu começava a tentar perceber que boa entrevista... Onde é que poderia... Exatamente. E consegui a senhora Carolina Herrera, falei com vários colegas meus, de outros meios, já alguma vez entrevistaste, ou sei que entrevistaste, como é que correu, não sei o quê, e a resposta não era muito boa. Não, que diziam que ela era muito monocórdica, que era péssimo entrevistá-la. E eu... Estava ali com um bocadinho de receio. Com imenso receio, porque ao telefone, a entrevista eram 20 minutos, ao telefone com a senhora. Tempo contadinho, e é muito tempo quando uma das partes não corre bem, não é? Claro. E eu, então, visitei as lojas da Carolina Herrera em Lisboa, já me conheciam para ir comprar livros sobre a senhora, comprei, li, estudei, fiz um questionário, não é? Série de perguntas, e no dia, à hora marcada, telefone para o gabinete dela em Nova Iorque, e eles dizem, então vamos ligar já e já passamos à senhora Carolina Herrera. E assim foi. Tinha o telefone, e a senhora Carolina Herrera entrou em conversa comigo. Bem disposta? Ou não? Educada. Não. E eu lembro que começava a entrevista com uma frase tirada de um livro que ela tem, um dos livros que ela tem sobre o seu universo, e nós tivemos ao telefone 45 minutos. De 20 passou? Sim. Porque fiz a entrevista, certo. Ela achou graça, porque eu percebi que ela disse-me, eu tenho isso gravado ainda, ela disse-me que estava a gostar de falar comigo. Tão bom. E depois, ao fim dos 20 minutos, eu a contar tudo, eu disse, pronto, eu sei que está com pressa, porque a assistente tinha-me dito, a senhora Carolina Herrera vai viajar hoje. Certo. E eu, quando chegou àquele tempo, disse, agradeço muito, chegámos ao fim, ela disse, não, estou a gostar de falar consigo. E continuamos. Tão bom. E eu estava em êxtase. Fangirl. Já estava em êxtase. Uma criança a quem deram o rubeçado ou o chupa-chupa que ela queria, cheia de cores, maravilhosa. E, portanto, marcou-me por várias coisas. Claro que sim. Depois, esses meus colegas, e alguns deles até são amigos, então como é que correu? É maravilhoso, ela falou imenso. Olha, drone. A minha experiência não é nada dessa. Olha, pronto, tive sorte. Ainda bem. Outra entrevista que me marcou, tive a sorte e o privilégio, foi o Sr. Óscar de la Renta, presencial. E onde é que foi a entrevista? Foi em Barcelona. Ok. E foi em Barcelona e em Madrid. É curioso que não me lembro, foi com a Mango. Ok. A Mango, há uns anos, e as pessoas dizem assim, em Madrid. Não, eu também fui a Barcelona com a Mango. Portanto, eu ia jurar que foi em Barcelona. Mas reservo o direito de uma outra cidade. E isto porquê? Porque a Mango teve há uns anos um dos melhores prémios de moda do mundo, que era o El Boton. E o El Boton era um concurso, as pessoas de todo o mundo candidatavam-se, aquilo tinha sempre um tempo, cada edição acontecia de 2 em 2 anos, em média. E o júri era a nata internacional. E tinha sempre um presidente. O primeiro presidente do El Boton foi o Sr. Valentino, que eu não fui a essa. Depois, o segundo foi o Sr. Óscar de la Renta, o terceiro, Jean-Paul Gaultier. Eu não estou a dizer o Sr. Jean-Paul Gaultier, e se calhar vão achar estranho porque é que eu estou a dizer o Sr. Óscar de la Renta, a Sra. Carolina Herrera e agora o Jean-Paul Gaultier, o amigos que vai lá jantar a casa. Não. Mas não vou explicar, mas é diferente. E o Sr. Óscar de la Renta era
um senhor. Era não só era de um talento impressionante, com uma marca fantástica, e eu tinha o exclusivo para Portugal da entrevista com ele. Incrível. E tive um percalço. O que aconteceu? Tive um percalço que depois se resolveu. Eu tinha a entrevista às 11h30 da manhã. Certo. De lá. E ia de avião no mesmo dia para lá. Atrás. O senhor taxista que me foi buscar a casa para me levar para o aeroporto enganou-se e veio atrasado. E, portanto, quando eu cheguei ao aeroporto, já foi mesmo. Já não havia possibilidade de apanhar aquele voo. Cheguei ao balcão da TAP. O próximo. Disse, qual é o próximo? Avisei à agência. Claro. Disse, Houston, we have a problem. Venha buscar. Arranjei forma. Está-me a acontecer isto. Vejam se eu consigo ir no próximo. Ir no próximo. Vou tratar de ir no próximo. E se eu vou chegar um bocadinho mais tarde. Claro. Meia hora. Porque naquela altura, não sei se ainda acontece, mas naquela altura, para alguns destinos, havia hora a hora. Até uma determinada hora, havia hora a hora aviões. Consegui. Boa. Claro que depois, porque foi de táxi porque não foi de carro. Porque eu estava a trabalhar e a empresa para a qual eu trabalhava tinha este acordo com uma empresa de táxis e, portanto, depois reclamei. Que até facilitava supostamente o processo, não é? Toda a gente usava, claro. Atenção. Claro. E, portanto, cheguei um bocadinho mais tarde e o que me disseram foi, em vez dos 15 minutos de entrevista, tem 10. Pronto, mas não é mesmo? É a vida. É o que há. É a viducha. E, portanto, lá cheguei, entrei, o assistente estava com... Um dos assistentes do Sr. Oscar da Renta estava com ele. Eu pedi imensa desculpa, claro, que tinha tido um percalço e que íamos começar a entrevista. E faço-lhe uma pergunta e ele, nessa pergunta, responde de uma certa maneira que me dá origem a outra... Eu tinha uma série de perguntas, mas... dá origem a outra pergunta e ele durante 15 minutos eu quase não tive que o interromper e ele respondeu-me praticamente a tudo porque foi encadeado. Em linha. E eu quando vejo os 10 minutos, porque eu tenho sempre o relógio ou o telefone perto para ver as horas, e vou percebendo a dinâmica do assistente. Quando está alguém a assistir, o assessor, o assistente, o que seja, nós vamos percebendo quando está a acabar. Claro. E eu começo a olhar e ele, lembro-me, tão engraçado, ele só fazia assim. Está tudo bem. Está tudo bem. Deixar correr. Exato. E, portanto, quando eu estava satisfeito, acima de tudo o senhor estava satisfeito. Claro que sim. E percebi que não ia insistir, agradeci, sim senhora, fiquei muito feliz, tive a oportunidade de o conhecer, depois ainda privei mais noutras ocasiões nesse ambiente, e foi muito agradável. E foi uma experiência e ninguém me atira. Claro, é sua. É minha. É sua. Assim outra, Jean-Paul Gaultier, divertidíssimo, te entrevistei mais do que uma vez, presencialmente, divertidíssimo, boa onda, muito conhecedor, outras boas entrevistas. Tommy Hilfiger. Certo. Com particularidades. O Eli Saab, por exemplo. Adorei conhecê-lo, eu estive com ele mais do que uma vez. E de facto, e depois acontecem às vezes umas coisas quando conhecemos estas pessoas que nos enchem a alma, porque temos que ter esta realização, não é concretização, esta realização na cabeça, que é Portugal é um país muito pequenino. E para estes mercados, de algumas destas marcas, nós somos do nicho. Está lá. E quando existe qualquer coisa de empatia com outra pessoa, pode não haver. Claro, sim. Só educação, respeito, sim senhora. Mas às vezes há momentos que... E eu com alguns designers tive momentos de empatia muito engraçados. Ou porque engraçaram com o meu cabelo... e depois da vez seguinte diziam o teu cabelo já não está igual e não está vestida da mesma forma. Essas marcas já... Portanto, aquilo, e lembravam-se, eu lembro que o Tommy Hilfiger, a primeira vez que eu entrevistei foi a Madrid. Ok. E a entrevista, uma vez, a média são 20 minutos. Certo. Fui a Madrid e fui e vim. No mesmo dia, àquela hora, sim senhora. Desta vez correu tudo bem, não houve... Não. E eu lembro-me que ia vestida de Tommy Hilfiger. Ok. Exceto as botas, que eram uns botinhos, na verdade,
e mais não sei o quê, não sei se a carteira, uma coisa. E eu quando entro, ele levanta-se, cumprimenta-me, olha para mim e diz: isso é tudo Tommy Hilfiger. E eu disse: é sim senhora, exceto os botins. E ele disse: exceto os botins e a sua carteira. Eu disse: exatamente. Teve na entrevista. E quando eu percebi, mais uma vez, que a entrevista estava a acabar, eu ainda tinha 2 ou 3 perguntas, tinha ali um... que gostaria de fazer, e perguntei: por acaso há a possibilidade de eu fazer mais 1 ou 2 perguntas que eu tenho aqui? E o assistente, o assessor, olha para o Sr. Tommy Hilfiger, o Sr. Tommy Hilfiger olha para ele. Pronto. E acena com a cabeça e diz: sim, porque a Catarina eu sei que ela percebe do que está a fazer, ou uma coisa assim deste género. Eu fiquei assim a olhar para ele e pensei: ai meu Deus, vou morrer aqui, porque agora estou nervosa e já não consigo. Já não tenho perguntas, olha, agora deixa estar. Pronto, continuei, muito bom, senhor, muito gosto, adeus, até qualquer dia. Passado, não sei, 2 anos dessa entrevista, ele abriu a loja do Combo. Ok. E veio cá. Certo. Ele nunca tinha vindo cá. Ok. E veio cá. E fui contactada outra vez para voltar a entrevistar o senhor Tommy Hilfiger. Quando eu cheguei, o centro comercial estava fechado ainda, nós chegámos mais cedo, e eu já não estava integralmente, estava parcialmente Tommy Hilfiger. E quando eu entro, ainda não era, eu não era a primeira, era a segunda pessoa, a segunda jornalista, mas ele viu-me, dirigiu-se a mim e disse: Catarina, estás com o cabelo diferente, como está? Ou já não estás? Eu disse: não. E nós pensamos: eu sou uma jornalista de um micropaís. A imagem do é muito característica. E, não é e voltei a repetir a brincadeira, que foi quando estava a fazer a entrevista, às tantas, vi que o tempo estava a acabar e eu disse: eu tenho. E ele virou-se para mim. Diga lá. Disse: a Catarina pode, até porque ela está a usar o meu novo perfume que ainda não está na loja. Que eu tínhamos enviado. Também. Okay. Não era só a inauguração da loja, ele por acaso tinha acabado de lançar um perfume. E eu disse: é verdade. Pronto, e lá fizemos esta. E isto pode parecer presunçoso, ai que horror, da arma. Não. São pequenas satisfações que nós conquistamos numa profissão que não tem grandes satisfações, a vários níveis. Muitas vezes a insatisfação está nos próprios colegas, a maneira como somos tratados pelos colegas. E, portanto, isto são pequenos mimos. Mimo também, por exemplo, não posso deixar de mencionar o Jeremy Hackett, da marca Hackett, que é uma marca de homem de luxo, que entrevistei-o 6 vezes. 6? Todas presenciais. Que incrível. A última foi cá, quando ele veio inaugurar a loja da Avenida Liberdade. Achou interessante dizer no almoço perante todos os convidados: bom, a Catarina já é a 6ª vez que me entrevista, agora já não há motivo, estava-me sempre a perguntar: para quando uma loja em Lisboa? Pois. Não é um corner, é uma loja. É mesmo uma loja. E por isso, e é um homem com humor e com uma forma... Gostei sempre de estar com ele. É uma pessoa muito especial. Assim mais, gostei muito de entrevistar o Tom Ford, mas não o conheci pessoalmente. Certo. Foi por telefone? Foi por mail e... depois tivemos ali um momento que pudemos contactar por telefone, mas o grosso foi por mail. Porque às vezes eu não entrevistava só por um motivo, não é? Sim. E quando havia possibilidade, por exemplo, o Christian Louboutin, eu mandei entrevista, eu pedi uma entrevista por mail. Eu uma vez cruzei-me com ele na Moda Lisboa, depois cruzei-me com ele num hotel em Portugal, mais do que uma vez, não fui ter com ele, não quis, não tive coragem. Acho que é um bocadinho para ele estava acompanhado também, enfim, eu acho que também temos que ter a sensibilidade, e se calhar era eu que também não estava para ali variado, se não tinha lá e ter. Bom, foi o dia que não calhou. Foram os dias. E eu pedi uma entrevista por mail. Certo. Fiz a entrevista em francês maravilhoso. A minha mãe é francófona no sentido em que fala fluentemente francês. E disse: mãe, põe isto no francês, maravilhoso, impecável. Enviei e um dia recebo um mail a dizer que me iam telefonar no dia tal às tantas horas porque o Sr. Louboutin queria falar comigo por telefone. Meu Deus, o seu coração vai-me dar uma coisinha. E assim foi. E eu falo francês. Certo. Mas fala, é o que interessa. Falo francês, mas quando, nestes momentos em que temos que
ser muito efetivo em pouco tempo, eu, como não pratico muito, o inglês começa a entrar, o português... As línguas todas vão todas as línguas, aquelas que eu não conheço, tudo começa a entrar. E então eu aviso sempre o meu interlocutor que vamos fazer o seguinte, eu percebo francês, eu percebo francês, percebo italiano, mas se calhar domina mais mas não domino. Domino francês em relação ao italiano. Não, claro, meia dúzia de palavras. Claro. Tenho assim 2 frases. Mas se calhar entendo bem, tem a dificuldade em... E depois, quando quer começar a desenvolver, para ser rápida, começa a atropelar. E disse, então vamos fazer o seguinte, o senhor mantém no francês, eu vou se calhar agora começar a falar, deixo o francês e vou passar a falar em inglês, porque é mais rápido e eu faço mais sentido. Claro. Pronto. E ele virou-se para mim e disse, não há problema, falamos os 2 em inglês. Pronto. E ele assumiu e fez. Mas tive entrevistas em que eu falava em inglês e a pessoa falava em francês ou italiano. E entendiam-se. E entendíamos. Perfeito. Eu sei que os franceses gostam muito que as entrevistas sejam em francês. Sim. Mesmo que sejam macarrónicas. Preferem. Porque eu atropelo a gramática assim. Também não é fácil, sendo muito honesta, a gramática francesa. Não, aquilo depois. Tem ali montes de. Não é que a nossa seja fácil também. Não é, mas. É muita coisa. Por isso. Mas tenho mais algumas. Algumas agora não me estão a vir à cabeça, mas tive de facto. O senhor Eli sabe, é um senhor também. A sua postura, todo o seu grupo, não era um assistente. Foi presencial. Não era um assistente, era o assistente, a assistente do assistente, a assessora, não sei o quê, e um dos filhos. Sério? Que já trabalhava com ele. E eu percebia que ele estava cansado nessa entrevista. Estava cansado. Eu cheguei a uma altura que disse, estou satisfeita, muito obrigada. Depois no final me passou bem e ele disse, posso cumprimentá-la? Eu disse, com certeza. E dou-lhe 3 beijos, porque na cultura dos senhores, ali sabe, são 3 beijos. Okay. E a assistente vira-se para mim e disse, mas conhece a cultura do senhor ali sabe? Sabe que não teria... Senão não o faria, não é? E elogiou muito o meu cabelo e convidou-me... O cabelo vai ser sempre... Atenção, ele já teve em vários comprimentos. Certo, na altura estava um bocadinho mais comprido. Okay. Muito bem pintado, muito bem, não sei o quê. O meu cabeleireiro, quando me disse, amou. E eu lembro-me de ele me fazer um convite. Esta entrevista foi em maio, em Paris, e ele ia apresentar a coleção de alta costura em julho, na Semana Anual da Alta Costura, em julho. E convida-me disso. Eu quero convidá-la para o meu desfile de alta costura em julho e para a minha festa privada que vou dar na sequência do desfile. E eu nunca me desmancho, digo, com certeza. Claro, chega a cabo. Com certeza. Obrigada. E esta entrevista teve, não a entrevista em si, sim, mas a forma como ela foi prometida, não sei o quê, teve ali percalços. Percalços da agência que não disse a verdade, umas coisas, não sei o quê, blá, blá. E quando eu chego cá fora, e nós temos a nossa RP, que nos acompanhou, estávamos vários jornalistas de várias partes do mundo, porque era o lançamento, era a preparação do lançamento do novo perfume, primeiro perfume da marca, que é o perfume Eli sabe, o original. E eu cheguei cá fora e disse, dia 6 de julho, nunca mais me esqueço, dia 6 de julho não vamos a Paris, não. Por acaso, a alta costura. E a RP, que era a RP da empresa que geria e desenvolvia a perfumaria de algumas marcas, certo, entre as quais ia estar o responsável por esta, diz, não sei, porquê? É que o Sr. Eli sabe acabou de me convidar a ir ao desfile e à festa. Ficou assim de olhar para mim. E como isto tem aqui uma história que eu não vou contar, que não há necessidade, que ia pondo em causa esta entrevista, as condições desta entrevista, é isto que está aqui. Foi prometido uma coisa que depois eu percebi que afinal não estava a ser cumprido. E eu disse, bom, se for possível, mas ele convidou-te? Sim. Porquê? Vocês não convidaram? Porque eu fui a única que o entrevistei sozinha.
a portuguesa sozinha. Não estou a dizer Certo. que havia outros. Sim, De Portugal foi a que tive o tempo sozinha, porque os meus outros colegas Foi em grupo. tiveram em grupo com o despício. Sim, ele não fez o mesmo convite. Não. É o que é. Assim. Venho eu, pronto. Alguma coisinha boa tem que correr depois desta confusão que foi surgindo ao longo do último Então, lá 2 está. meses. É o prémio. E, portanto, quis o destino. Juntar. Eu, entretanto, a seguir lembro-me que fui para Cannes. Não digam Cannes, porque apesar de se escrever C-A-N-N-E-S, não se lê o S. Exato. Para Cannes, para o Festival de Cinema, Sim. com uma marca. Fui convidada por uma marca para ir assistir a uma estreia. Acabei por assistir a 2, porque o meu chofer nunca chegou para eu ir apanhar o avião. Ficou para o próximo. Mais uma noite. Pronto, fiquei... Pena, não é? Chatice. Oh, well. E lembro-me que estou num jantar de angariação de fundos para a AMFAR, num rooftop, numa penthouse alugada por essa marca que me convidou, que foi a Chopard, não há aqui nenhum problema em dizer. E às tantas, a Cicerone da angariação, que era a Mila, aquela ex-modelo que também faz uns filmes, não é Jukovic, é assim uma coisa deste ano. Éramos várias mesas, e a mesa onde eu estava era de jornalistas. Estava a Jane Fonda, estava o António Banderas, estava a Penélope Cruz, estavam assim umas pessoas, mas estavam nos seus grupos. Claro, ia por serem fangirl ou não? Está sempre plena, mas por dentro sentia... Eu estava a viver o meu melhor. Estava no Prime. E estávamos, e a rapariga ia a cada mesa e perguntava, olha, não quer comprar, e quando chegou ao pé de mim, não quer por 2.500 euros, não quer comprar acesso aos bastidores, ao desfile de alta costura do Sr. Eli Saab no dia 6 de julho. E eu olhei para ela e disse, não, obrigada, porque eu estou convidada. E ela achou que eu não percebi. Portanto, voltou a fazer a pergunta. Eu disse, não, eu vou lá estar. E ela? A senhora para mim, ok. Pardon. A senhora foi-se embora e os meus colegas, os meus pares estrangeiros, eu era a única portuguesa, ficaram a olhar para mim. Tu vais ao... Vou, estive com ele há 2 semanas ou há uma semana, já não me lembro qual era o... Eu sei que foi também em maio, portanto, foi na mesma altura. E ele convidou-me para... E não me esqueci, não é? Claro. Aquela coisa de... Isto vai ser uma realidade, não sei porque é que estou a pôr em causa que eu não vá. E quis o destino que em junho recebesse uma chamada a dizer: Catarina, vamos para Paris, 6 de julho estamos em Paris, vamos à festa do Sr. Eli Saab, mas tu não vais ao desfile dele, porque vão outros jornalistas. Eu quero, só favor, que tu vás ao desfile do Jean-Paul Gaultier, porque ele ia lançar um novo perfume. Ok. E, portanto, eu fui ao desfile de alta costura do Jean-Paul Gaultier, dos últimos. Ok. E depois fomos então à festa. E foi muito divertido. Maravilhoso, o ambiente maravilhoso. Uma coisa discreta. Sim. E assim que eu chego, a primeira coisa que o senhor me diz: o seu cabelo está mais curto. Eu disse: gostei um bocadinho. Tive que ser. Gostei um bocadinho, não. Mas são estas pequenas pérolas que nos dão vontade, porque a frase não é minha. Mas quando nós, jornalistas portugueses, na sua maioria, desta área da moda, do lifestyle, da moda em particular, perdão, íamos para estes eventos a trabalhar, íamos fazer entrevistas para publicar, etc. A ideia que nós tínhamos é que a sensação que se tinha, não é a sensação que se tinha, e é uma sensação real, é nós, portugueses, estamos no mundo de 5 estrelas com um orçamento de 2. Verdade. Exato. Eu, quando fui entrevistar o Eli Saab, as jornalistas alemãs, francesas, não sei o quê, quase todas elas tinham um Eli Saabzinho vestido. Não é? E percebia-se que não era emprestado para fazer figura. Mesmo, claro, que é outra questão. Que é outra coisa. E, portanto, e é ter também esta percepção, eu não me sentia diminuída, me senti diminuída por não estar no mesmo... Não. É o que é? O que é o que Mas é. eu acho também que as pessoas têm essa abordagem consigo e percebem, porque está confiante que é o que é e pronto. Não.
não tenho esse problema. não tenho esse problema. Sou o que sou, Exatamente. tenho o aspecto que tenho. Talvez com a idade esteja a ficar menos politicamente correta. As suas reflexões diárias, não é, professora? Às vezes, as minhas reflexões diárias basta alguém dizer. Eu às vezes até sou inspirada por conversas que ouço de vidas outras, que nem conheço, claro. Ou por alguém que falou comigo sobre uma coisa, desabafou, sim. E eu pego numa palavra e a partir dali nem sempre, ao contrário do que passam a pensar, sim. Aquilo tem a ver comigo. Sim, certo. Ou seja, eu identifico porque é o meu claro, senão não faria, claro, sim. Mas não é porque eu passei uma situação. Não. Às vezes, quem não? Está no café ou num restaurante e por acaso está a ouvir a conversa do lado, ou porque ela é alta, ou porque sim, não sei, não interessa. Calha. Isso são fontes de inspiração. E é muito engraçado. E eu controlo imenso. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, conhecendo-a como conheço. As nossas aulas eram muito engraçadas. Mas não sabem, é um momento que eu me divirto. Eu sei que às vezes os posts, não, porque eu volta e meia, quando os vou rever e vou ver se já escrevi sobre isto, já escrevi sobre aquilo, porque às vezes sou uma ideia e disse, já fiz sobre isto, não vou fazer outra vez, ou vou fazer, mas com um ângulo completamente um bocadinho diferente, ou o que seja. Muitas vezes acontece uma coisa, eu quando estou inspirada, eu escrevo e não vou ver se o corretor está a ser meu inimigo. E às vezes eu odeio corretores, já mandei mensagens que quando mando, depois começo a olhar e digo, o que é que eu escrevi? Por que ele corrigiu? Pois. E a pessoa responde, o quê? E eu, não era isto? Meu Deus. Não sei o que aconteceu. Ora, faz parte. Só que, ao contrário de quando nós fazemos uma publicação, podemos ir editar. Pois, um post story não. Um story não, é? Sim. Que é uma frustração para a minha existência. Porque às vezes nem percebo que não cortei o suficiente, ou que não pus a vírgula ali, ou que não saiu, o corretor interpretou outra palavra. Mas não tem que ser perfeito, fica incrível na mesma idade. Não fica incrível, mas eu divirto-me. Pronto, é e assim. Nós também, eu que vejo deste lado, eu adoro vê-la. E depois eu adoro as mensagens que tenho. E as pessoas são educadas o suficiente para perceberem que é privadamente que se metem comigo. Para o bem e para o mal. Sim. Eu não estou aqui a dizer... Não. Mesmo até porque eu acho que até hoje... do tempo que eu tenho esta rede social, Instagram, que só tenho Instagram, 3 pessoas foram menos ofensivas, foram mais ofensivas, ou porque politicamente não sei o quê, aquilo começou, eu não dou vazão, claro. Não é? O resto são desabafos divertidos. Conheço pessoas que não conheço, na verdade, sim. que são divertidíssimos, que trocamos ideias, às vezes dali surge outra ideia. Claro. E, portanto, é com todo o respeito que eu tenho. E, até certo ponto, isso faz com que eu ainda queira manter esta rede social, sendo que cada vez mais me apetece não ter nenhuma. Também acredito que sim. Não é fácil, mas esta, peço-lhe que me mantenha, pelo menos para fazer os seus posts diários. Tanto quando é a altura de Met Galas e tudo isso... Eu falo para mim e pela minha turma, que nós sabemos, nós esperávamos pelos seus posts. Ai, meu Deus. Que aí vinha. Nós esperávamos. Quando é que a professora vai lançar e dizer quais é que foram os melhores e piores. Para terminar, professora, só queria pedir então uma sugestão de livro, uma série ou um filme sobre esta área que nos queira dar. Filme Prêt-à-Porter. Ok. É um filme dos anos 90. É um filme maravilhoso, com atores maravilhosos. Phil Lorne, Mastroianni. E é sobre o mundo da moda. Ok. É maravilhoso. O guarda-roupa é maravilhoso. Incrível. Tenho que ver, ainda não vi. Sim. Quero mais o quê? Se me quiser dar um livro ou uma série, o que tiver para me dar. Uma série. Tem muito. Alston. Isso é incrível. Balenciaga. Cristóbal Balenciaga. Estou-me a lembrar de uma série, ou melhor, eu sei que há uma série que eu também gostei muito, mas agora não me lembro do nome, mas estas duas, são boas. Porque existe um preconceito em relação à importância da moda Estados Unidos da América, não é norte-americana, porque Norte-América tem mais do que um país, Estados Unidos da América, e isso foi alimentado muito tempo pela Europa, pela própria Europa.
Agora dá jeito que seja menos alimentado por outras questões, não há tempo para isso. Claro. Um livro, bom, vários livros, eu gosto muito de ler, mas acho que é importante a história da moda do século XIX, século XX, ou do século... há um livro que é a história da moda do século XX. E há várias versões. É um livro de consulta, não é um livro para ler de fio a pavio. Claro, claro. Bons livros sobre alguns designers, por exemplo, o Sr. Christian Dior, Tom Ford. O Tom Ford tem um livro que já tem uns anos, que é maravilhoso, chama-se mesmo Tom Ford. Não é barato. Ok, mas vale a pena. Há assim, às vezes não. A Taschen, o grupo Taschen tem, volta e meia, umas publicações que eu aconselho, que são sempre muito boas e muito bem feitas. E depois, por exemplo, a história da Diane Vreeland, que foi uma emblemática diretora da Vogue, anterior à senhora Anna Wintour, e acho que vale a pena ler. Há assim uns... não tem que ser, às vezes não tem que ser livros robustos. Sim. Podem ser livros de bolso, não é? Que têm mais pequenos. Mesmo, claro. Exatamente. E depois há uma coleção que eu acho maravilhosa, que é a coleção da cor. E que é o livro do azul, do amarelo, do branco. São uns livrinhos de bolso, é que eu aconselho vivamente, e eles são da cor que ele está a falar. Certo. E aconselho. Agradeço imenso, professora. Obrigada uma vez mais pelo convite, querida Mafalda. Também ficávamos aqui a falar. É verdade, esse é o problema. As conversas são como as cerejas. Foi um gosto estar aqui. Muito obrigada. Sucesso. Muito obrigada. A menina é muito empenhada, é muito focada e eu admiro muito. Muito obrigada. A forma como foi fazendo o seu percurso e faz as coisas com cabeça. Muito obrigada. Eu acho que isso é importante. Mas tenho de vez em quando umas loucuras que também faz parte, como é óbvio. Por amor de Deus. Sim? Certo. Obrigada, querida Obrigada, Mafalda. professora. Um beijinho. Um beijinho.